A guerra na Ucrânia contra a Rússia é um conflito em andamento que começou em 2014, quando a Ucrânia se encontrava em uma fase de transição política após a Revolução de Euromaidan. O conflito se intensificou com a anexação da Crimeia pela Rússia e o apoio de separatistas pró-russos no leste da Ucrânia. Desde então, a guerra tem custado milhares de vidas e deslocado milhões de pessoas. Antes de continuar com o vídeo, quero saber a sua opinião, e curta para mais vídeos. A Ucrânia e a Rússia têm uma longa história de conflitos e disputas territoriais. A Ucrânia se tornou independente da União Soviética em 1991. Desde então, tem lutado para consolidar sua independência e soberania, especialmente em relação à Rússia. A anexação da Crimeia pela Rússia em 2014 foi vista pela comunidade internacional como uma violação do direito internacional e da integridade territorial da Ucrânia. A anexação da Crimeia pela Rússia e o apoio aos separatistas pró-russos no leste da Ucrânia são considerados os principais fatores que desencadearam o conflito. Desde então, a Ucrânia tem lutado para controlar seu território e para impedir a expansão dos separatistas apoiados pela Rússia. A guerra na Ucrânia tem sido caracterizada por uma série de batalhas sangrentas e cercos prolongados. Os separatistas pró-russos, apoiados pela Rússia, têm controlado partes significativas do leste da Ucrânia e têm resistido a todas as tentativas de retomada do controle pelo governo ucraniano. O conflito também tem resultado em inúmeras vítimas civis e em uma crise humanitária, com milhões de pessoas deslocadas de suas casas. A comunidade internacional tem pressionado a Rússia a se retirar do conflito e a respeitar a soberania e a integridade territorial da Ucrânia. As sanções econômicas impostas pela União Europeia e pelos Estados Unidos à Rússia têm tido um impacto significativo na economia russa, mas ainda não foram suficientes para resolver o conflito. Em 2015, as partes envolvidas no conflito assinaram os Acordos de Minsk, que previam um cessar-fogo e a realização de reformas políticas e constitucionais na Ucrânia. No entanto, o cessar-fogo foi violado diversas vezes, e as reformas políticas e constitucionais não foram totalmente implementadas. A guerra na Ucrânia contra a Rússia continua sendo um dos conflitos mais sangrentos da atualidade. Enquanto não houver uma solução pacífica, a população ucraniana continuará sofrendo com a violência e a instabilidade, e a região continuará sendo um ponto de tensão na geopolítica internacional. A situação na Ucrânia permanece tensa, com incidentes violentos ocorrendo regularmente e os separatistas pró-russos ainda controlando partes significativas do leste da Ucrânia. A guerra na Ucrânia também teve implicações políticas significativas, tanto na Ucrânia quanto internacionalmente. A Ucrânia se tornou um campo de batalha entre a Rússia e o Ocidente, com a União Europeia e os Estados Unidos apoiando a Ucrânia e condenando a agressão da Rússia. Internamente, a guerra na Ucrânia levou a uma polarização política e a uma série de mudanças governamentais. O presidente pró-Rússia Viktor Yanukovych foi deposto em 2014 após a Revolução de Euromaidan, e o país se voltou para o Ocidente, buscando se aproximar da União Europeia e da OTAN. No entanto, a guerra na Ucrânia também teve um custo humano significativo. De acordo com as Nações Unidas, mais de 13 mil pessoas morreram no conflito e mais de 1,5 milhão foram deslocadas. A população civil tem sofrido com a violência, a falta de acesso a serviços básicos e a crise humanitária resultante. Apesar de vários esforços diplomáticos e acordos de paz, a guerra na Ucrânia continua em andamento. Em fevereiro de 2021, os líderes da Ucrânia, Rússia, Alemanha e França realizaram conversações em Paris para discutir a situação na Ucrânia e trabalhar em direção a uma solução pacífica. No entanto, os acordos de paz continuam a ser violados e a situação permanece incerta. A guerra na Ucrânia contra a Rússia é um conflito complexo e de longa duração, com implicações políticas e humanitárias significativas. A solução para o conflito exigirá uma cooperação significativa entre as partes envolvidas e um compromisso com a paz e a estabilidade na região. Como, por exemplo, nas últimas semanas a aliança entre a China e a Rússia tem sido objeto de muita discussão e análise nos últimos anos. Embora as relações entre os dois países nem sempre tenham sido harmoniosas, nos últimos anos eles têm se aproximado cada vez mais.
Uma das principais razões para a aliança entre a China e a Rússia é a sua posição em relação ao Ocidente. Ambos os países se sentem cercados pelas nações ocidentais, que têm criticado a sua política interna e externa. A China e a Rússia também compartilham uma visão de mundo semelhante, que valoriza a soberania nacional e a autodeterminação. Outra razão para a aliança é a complementaridade econômica entre os dois países. A Rússia é rica em recursos naturais, enquanto a China tem uma grande demanda por esses recursos. Além disso, a China é um grande mercado consumidor, o que é atraente para as empresas russas. A aliança entre a China e a Rússia também tem implicações geopolíticas significativas. Juntos, os dois países têm uma influência crescente na Ásia Central e no Pacífico, o que pode desafiar a hegemonia dos Estados Unidos na região. No entanto, a aliança entre a China e a Rússia também tem seus desafios. Ambos os países têm uma história complicada de relações, e ainda existem algumas divergências entre eles. Além disso, a China é muito mais poderosa economicamente do que a Rússia, o que pode levar a uma relação desigual. No geral, a aliança entre a China e a Rússia é uma combinação de oportunidades econômicas e militar, desafios geopolíticos e um sentimento compartilhado de isolamento do Ocidente. Como essa aliança evoluirá no futuro é algo que ainda está por se ver. Inscreva-se agora no meu canal no YouTube e não perca nenhum conteúdo exclusivo. Clique no botão de inscrição e junte-se à nossa comunidade hoje mesmo. Não perca a oportunidade de aprender coisas novas, se divertir e compartilhar momentos incríveis com a gente. Te espero lá!